Começar aqui com uma visão geral, né? A gente está com uma temporada de resultados bastante forte aí, impactando todo santo dia o nosso mercado. E é interessante que a gente tem visto alguns resultados até importantes, saudáveis, robustos, crescentes em relação à expectativa do mercado. Mesmo assim, algumas movimentações ao longo do dia não são tão satisfatórias assim. Queria entender um pouco da sua visão, né? Como que está essa temporada? O que você está vendo de interessante aí, de números sendo divulgados? Como que você está interpretando essas reações do mercado referentes aí aos números do terceiro trimestre das companhias? Sim, a minha leitura é positiva, Felipe. Eu acho que as empresas estão surpreendendo positivamente, principalmente no que se refere à lucratividade e rentabilidade. O crescimento de receita, de vendas, ainda está um pouco aquém, acho que do que o mercado esperava, mas as empresas têm feito um ótimo dever de casa. Na verdade, nos últimos 4, 5 trimestres, a gente tem visto é, EBITDA crescendo, lucro surpreendendo, e isso é reflexo, é resultado de um ótimo trabalho de melhora de eficiência, redução de despesas operacionais, dentro de um cenário que ainda se revela desafiador, né? Principalmente no que se refere a juros mais elevados, com maiores despesas financeiras, e mesmo com despesas financeiras, as empresas têm mostrado expansão de lucros. E eu não diria que são algumas empresas, eu diria que é a maioria das empresas que estão divulgando seus resultados, das empresas listadas. Então, a minha leitura é positiva, o que mostra que, num cenário de uma eventual queda de juros longos, né, mais à frente, eu não tenho dúvida que as ações vão subir, né? No longo prazo, as ações seguem o lucro. A gente até no curto prazo tem muita volatilidade, muita indecisão, muita incerteza, principalmente no que se refere ao equilíbrio fiscal, mas as empresas mostram que estão muito bem, né? Muito bem, obrigado. Então, a minha leitura é muito positiva. Já tinha sido assim no segundo trimestre, terceiro trimestre confirmando essa tendência de melhor margem, melhor rentabilidade, lucros crescentes. Então, no geral, aqui, é claro que tem algumas exceções que surpreenderam negativamente, mas no geral, leitura bem positiva. Ô Max, falando em leitura positiva, e só para eu pegar um efeito aqui de exemplo, né? A gente viu um resultado do BTG, por exemplo, né? Bastante forte, com alguns recordes, um ROI bastante interessante, comparável até das grandes instituições como o próprio Itaú, e o mercado não vai, né? Não dá essa visão mais otimista para a instituição financeira. Por quê? E aí, é claro, né, no seu entendimento, por que que isso acontece? Por que que as ações elas não reagem tanto quanto os números mostram, quanto os analistas gostariam, quanto até os investidores gostariam que elas andassem? Pode colocar a culpa nos juros, Felipe, porque teria que andar. Mesmo papéis que têm valuation um pouco mais esticado, que é o caso do BTG Pactual, quando a gente compara com Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, o BTG Pactual tem um múltiplo um pouco maior, preço-lucro, preço-valor patrimonial. Mesmo assim, realmente foi um resultado muito bom. Tá? Um resultado que mostrou expansão de 17% no lucro, lucro líquido recorde, 3,2 bilhões de reais. Então, por que, que o papel não andou? Juro longo abrindo fortemente, e isso tem causado aí um peso muito grande na Bolsa como um todo, e principalmente naqueles ativos que a gente chama de cíclicos domésticos, ou com um beta mais elevado, que é o caso do Uhum. BTG Pactual. Tá? Então, eu acho que é uma questão mais macro do que micro. Né? Pelo micro, o papel deveria subir, surpreendendo positivamente, mostrando boa rentabilidade, uma operação redonda, tá? Como bem você falou, uma rentabilidade até acima do Itaú, do grande Itaú. Né? O Itaú entregou Uhum. 22,7% de ROI, enquanto o BTG Pactual entregou 23,5%. Né? Deveria ter subido, não subiu,
em função da incerteza fiscal, dos juros longos abrindo, realmente mercado pesado ainda por esses efeitos macro, né? O problema não está sendo micro, está sendo macro.